Olá! Vamos mergulhar num tema que é simplesmente decisivo para quem quer gabaritar processo civil, seja em concursos ou na OAB. A diferença entre competência absoluta e relativa. Entender isso de uma vez por todas é fundamental. E hoje a gente vai passar por todos os detalhes mais importantes. Se este vídeo te ajudar, considere se inscrever e deixar o seu like. E para otimizar ainda mais sua memorização, preparei flashcards completos de diversas matérias de direito. Link aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Bons estudos! Olha, tudo começa com essa pergunta. Parece simples, né? Mas é ela que estrutura toda a nossa organização judiciária. A resposta para essa pergunta define se um processo vai começar do jeito certo ou não. Para quem estuda, dominar essa lógica é o primeiro grande passo. Antes da gente sair dividindo o trabalho, a gente precisa entender o poder completo. E esse poder é a jurisdição. É a capacidade que o Estado tem de dizer o direito, de resolver as brigas da sociedade. Para ficar bem fácil de visualizar, pense que a jurisdição é o campo de futebol inteiro, o poder total. Ok, se a jurisdição é o campo todo, a competência é o que define a posição de cada jogador em campo. A competência é exatamente isso, a medida da jurisdição. É o conjunto de regras que vai limitar onde cada juiz pode atuar, dizendo pra gente qual deles é o responsável por aquele jogo específico, por aquela causa. E agora, atenção, porque aqui está o ponto central, o pulo do gato para nunca mais confundir os dois tipos de competência. A grande diferença está na natureza do interesse que a regra protege. A gente só precisa se perguntar, essa regra está aqui para proteger um interesse público ou um interesse privado? Essa balança aqui ilustra isso perfeitamente. De um lado, a gente tem um interesse público, aqui estão as regras que organizam o próprio Estado, a estrutura do judiciário, elas são inegociáveis. Do outro lado, o interesse privado, onde a lei se preocupa mais com a conveniência, com o que é mais fácil e prático para as pessoas envolvidas no processo. Então, vamos começar pela primeira, a competência absoluta. O próprio nome já diz, ela é absoluta, rígida, impositiva. E por quê? Porque ela protege o interesse público. Ela trata da própria organização do nosso sistema de justiça. A competência absoluta é definida por 3 critérios bem claros, em razão da matéria, ou seja, do assunto, como uma vara de família que só julga casos de família, em razão da pessoa, que olha para a qualidade de quem está no processo, como a união que atrai o caso para a Justiça Federal, e, por fim, a competência funcional, que organiza as tarefas dentro do mesmo processo, tipo qual tribunal vai julgar o recurso de uma decisão. E aqui vem a palavra-chave, a característica mais importante de todas. A competência absoluta é inderrogável. Grave bem esse termo. Isso quer dizer que as partes não podem, de jeito nenhum, nem por um acordo entre elas, escolher um juiz diferente. A vontade delas não importa aqui. O que vale é a regra de organização do Estado. E tem mais. Justamente por ser uma questão de ordem pública, o juiz tem o dever de reconhecer a incompetência dele. Ele faz isso de ofício, ou seja, por conta própria, sem ninguém precisar pedir, e pode fazer isso a qualquer momento do processo. É uma regra tão séria que não pode passar batido. Certo, agora vamos virar a moeda e olhar o outro lado, a competência relativa. Aqui o jogo é outro. A regra é toda moldada pelo interesse privado, o interesse das partes. Por isso ela é mais flexível. A lei parte do princípio que se as partes não reclamarem, é porque não há prejuízo para ninguém. Os critérios aqui são basicamente 2. O critério territorial, que, em regra, diz que o processo deve ocorrer onde o réu mora, para facilitar a defesa dele, e o critério do valor da causa, que pode levar um processo para um juizado especial cível, por exemplo. Perceba que os dois focam na conveniência de quem está no processo. E essa flexibilidade toda tem uma consequência direta. A competência relativa é prorrogável, outra palavra-chave. Isso significa que, se o réu não disser nada no momento certo, aquele juiz, que no começo não era o competente, passa a ser. O silêncio do réu, na prática, conserta a competência, ele a estende para aquele juízo. Essa regra é tão séria, tão consolidada, que está na súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ela é categórica. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Ou seja, o juiz fica de mãos atadas, ele precisa esperar o réu se manifestar. Mas muito cuidado! O réu tem um momento exato para reclamar, que é na contestação.
Se ele ficar quieto e não falar nada, acontece um fenômeno chamado preclusão. Ele simplesmente perde o direito de discutir aquele assunto para sempre. E a consequência direta da preclusão é a prorrogação da competência. O juiz se torna ali definitivamente competente. Tá, mas e na prática? O que acontece quando se reconhece que o juiz é incompetente? Anula tudo e começa do zero? Não mais. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe uma solução bem mais inteligente, focada em aproveitar ao máximo os atos do processo. O caminho é bem simples. Primeiro, a incompetência é alegada na contestação. Se o juiz concordar, ele simplesmente manda o processo para o juízo correto. E aqui vem o mais importante. Lá no artigo 64, ocorre a conservação dos efeitos. As decisões que o juiz incompetente tomou continuam valendo, pelo menos até o novo juiz, o competente, dar uma olhada e decidir o que fazer com elas. Nada se perde de cara. Para a gente fechar e garantir que todo esse conteúdo fique bem fixado para as provas, vamos a um resumo final com as diferenças que realmente importam. Vamos revisar ponto a ponto. O interesse, na absoluta, é público, na relativa, é privado. Os critérios, na absoluta, matéria, pessoa e função, na relativa, território e valor da causa. A modificação, a absoluta é inderrogável, não se mexe. A relativa é prorrogável, pode se ajustar. E, por fim, a alegação. Na absoluta, o juiz age de ofício, por conta própria. Na relativa, depende do réu alegar na contestação, senão, já era, preclusão. E para fechar com chave de ouro, uma reflexão de nível avançado, daquelas que caem em prova discursiva. A gente viu que a competência de território é relativa, certo? Mas e quando envolve o melhor interesse da criança? A jurisprudência entende que esse princípio constitucional é tão forte que transforma essa competência, que era relativa, em absoluta, obrigando o processo a correr onde a criança mora. Fica aí a reflexão: como um princípio maior pode redesenhar uma regra do processo? Bons estudos e até a próxima! Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Se este vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe um comentário para nós aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!